Se o nível de decibéis se deslocar de 30 para 80 decibéis, quantas ordens de grandeza a intensidade sonora aumentou? Então, eu tenho uma situação inicial onde eu tenho 30 decibéis e a outra situação eu vou para 80 decibéis. E eu quero saber de 30 decibéis para 80, quantas ordens de grandeza a intensidade sonora aumentou. Então, a intensidade sonora se refere ao I. Se vocês olharem ali, tá? Isso eu não preciso fazer tudo de novo, todos esses cálculos aqui, eu já posso direto chegar, né? Só posso direto usar essa equação aqui, ó. Decibéis é igual a 120 mais 10 log de I, porque quem eu quero encontrar agora é o valor de I para 30 decibéis, o valor de I para 80 decibéis, e depois comparar os dois. E, bom, eu tenho que saber também o que é a ordem de grandeza para responder a questão. Se não sobrou nenhuma dúvida do que eu fiz aqui antes, eu vou direto usar essa equaçãozinha aqui de baixo, ó, que eu já tinha trabalhado com ela, fica decibéis menos 120, desculpa, dividido por 10 é o log de I. Então, vai ser isso aqui, menos os 120 decibéis, tudo isso aqui dividido por 10, isso aqui é o log de I, tá? Eu só facilitei a minha vida, não vou fazer todos esses cálculos aqui de novo, já estou usando direto esse de baixo. Não que fosse muita coisa, né? Mas se tiver dúvidas, perguntem. Opa, tem que ir para esse outro aqui. Então, isso aqui vai dar o quê? Qual vai ser o valor? Bem, aqui vai dar menos 90 decibéis dividido por 10. Isso aqui vai dar menos 9. Logo, aqui eu tenho que o I vai ser base 10 elevado a menos 9 é igual ao I. Então, o I é 10 na menos 9 watt por metro quadrado. Essa é a situação 1. Na situação 2, então eu tenho 80 menos o 120 dividido por 10. Isso aqui vai dar menos 40 dividido por 10, isso dá menos 4. Isso aqui é igual o log de I, esse vai ser o I2. Então, o valor de I2 é 10 na menos 4 watt por metro quadrado. Essas seriam as duas respostas através da conta, tá? Da definição de decibéis, que é o que está pedindo a letra B, para usar a definição de decibéis. Tá? Eu só pulei um passo da conta aqui, porque na definição de decibéis a gente partiria daqui. Tá? Mas já está feito aqui esse passo intermediário da conta. A outra maneira seria através da tabela de cima. Na tabela de cima do exercício anterior, do exercício ali, bom, não exatamente anterior, né, do exercício 17, vocês vão ver que tem um padrão número de decibéis com a intensidade. Então, através do padrão, fica muito fácil inferir qual é o valor da intensidade de 30 decibéis. Vocês têm o valor de 10 e têm o valor de 40. E de 80 decibéis, vocês têm o valor de 70 e, bem, teoricamente, vocês calcularam o valor de 70 e o valor de 90 decibéis também. Então, vocês vão conseguir achar esse valor intermediário só olhando na tabela. Essas seriam as duas maneiras de resolver. Agora, analisar quantas ordens de grandeza... Bom, o que a gente chama de ordens de grandeza, né? A gente chama ordens de grandeza, a gente fala em ordens de grandeza através de potências de 10. Tá? Então, através das potências de 10. Uma ordem de grandeza está dentro de 10 vezes alguma coisa. Por exemplo, se eu ganho, vou dizer, se eu ganho um pagamento de um trabalho por R$1.000, tá? E uma outra pessoa ganhou um pagamento de um trabalho de R$5.000. A quantidade que ela ganhou de pagamento nesse trabalho está na mesma ordem de grandeza do que eu ganhei. Tá certo? Que quando a gente fala em dinheiro, isso não significa muita coisa, porque 5.000 é muito mais do que 1.000. Tá? Mas está na mesma ordem de grandeza. Quando que a coisa deixou de ser da mesma ordem de grandeza? Quando é 10 vezes mais. Então, se alguém fez R$10.000 por um trabalho,
Ah, então essa pessoa fez uma ordem de grandeza mais dinheiro do que eu por um trabalho. Tá? E se alguém fez 2 ordens de grandeza mais, bem, então essa pessoa fez 100 mil reais. Isso é 2 ordens de grandeza. 2 ordens de grandeza equivale a 10 elevado a 2. Tá? Então, é uma potência, né? 2 vezes o valor de uma potência ali, só do expoente, né? Pensando só no expoente. Então, em vez de um expoente 1, eu tenho um expoente 2 na base 10. Então, isso vai ser 2 ordens de grandeza maior. Comparando, então, ordens de grandeza. Quantas ordens de grandeza isso aqui é menor do que isso? Ou, em outras palavras, quantas ordens de grandeza esse valor aqui é maior do que esse valor aqui? Bom, como que eu poderia determinar isso? Eventualmente, com a prática, né, a gente já faz isso de cabeça. Mas eu posso pensar assim, que o 10 na menos 4 é igual a 10 elevado a algum valor que eu não sei que valor é, eu vou chamar de y aqui, vezes o 10 na menos 9. Então, eu sei que esse número aqui é 10 na y vezes maior do que isso. Em outras palavras, este número aqui é y ordens de grandeza maior do que esse valor. Quem é y? Alguém sabe olhar essa equação e já me dizer quem é o y? Isso aí, é o 5. Como que eu faria isso? Bem, esse expoente aqui é o menos 4, ele é igual à soma desses 2 expoentes, que vai ser o y menos o 9. Então, quanto que é o y? O y vai ser menos 4 mais 9. Isso aqui vai dar 5. Então, quantas ordens de grandeza este valor é maior do que esse? 5 ordens de grandeza. Em outras palavras, e é essa a ideia que quer dar. Se a gente está escutando 80 decibéis, a comparação em termos de intensidade com 30 decibéis não é simplesmente a gente pensar, 50 decibéis não é muito, né? A intensidade não é muito diferente uma da outra. Bem, é bastante diferente. É 10 nas 5 vezes maior. Quanto que vale 10 nas 5? 10 nas 5. Isso é 1 com 5 zeros. 100 mil vezes maior. Essa intensidade é 100 mil vezes maior do que essa. Então, não é pouca coisa. Esse era o objetivo do exercício, né? Fazer essa análise de comparação.